Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de café com Deus, exatamente, palavra do Senhor para a sua vida. O tema de hoje é muito interessante, olha só. Como curar as feridas do passado? Como curar as feridas do passado? Ó, pastor, realmente eu preciso de cura nesta área, eu preciso de milagre de Deus na minha vida, eu preciso que o Espírito Santo venha fazer algo que venha transformar a minha vida, que venha me libertar, que venha realmente, certo, quebrar as cadeias e as algemas do meu passado, para que eu possa viver o presente de Deus. Se você é essa pessoa, se você já se identificou com esse tema, fica com a gente até o final, porque eu tenho palavra do Senhor hoje para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui do canal Devocional Diário, todos os dias um café com Deus, exatamente, um momento de reflexão à luz da palavra do Senhor. Como sempre, gente, a gente começa aqui o nosso devocional lendo um texto da palavra do Senhor, e eu quero ler hoje com vocês um texto muito conhecido, que é Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, ó: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, olha só, e avançando para as que estão diante de mim. Olha só, né? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu preciso me esquecer dessas coisas. Ah, pastor, mas está martelando ainda na minha cabeça aqui, né? Ainda está no meu coração. Vou já te falar como é que você vai vencer isso em nome do Senhor. Mas o apóstolo continua dizendo, a gente precisa o quê? Avançar para as coisas que estão diante da gente. A grande verdade é que esquecer, né, o passado não é fácil, né? Principalmente aquele passado que deixou feridas na nossa vida. Então, como é que eu posso realmente, né, ser curado dessas feridas? Certas feridas precisam ser curadas, né? Elas precisam de tratamento. Essa que é a grande realidade, certo? E a gente não pode se permitir viver as feridas do passado, certo? E viver no passado. A gente precisa viver o hoje, né? A gente precisa viver o presente. Quais são os passos fundamentais, certo? Para a gente realmente ser curado em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Eu deixei aqui para você alguns passos que eu quero compartilhar com você, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo é o seguinte, olha. Primeira coisa, gente, é preciso reconhecer as feridas que ainda existem. Isso aqui é uma verdade muito grande. Eu preciso reconhecer. Por que eu falo assim? Eu preciso reconhecer. Porque tem gente que se finge que está tudo bem. E esse é um problema grave. Certo? Não adianta a gente se fingir que está tudo bem, que não está acontecendo nada, que eu já esqueci. Isso não é verdade. Isso não te ajuda no processo de cura. Nota isso que eu estou te falando. Se você tem uma ferida que está aberta, um exemplo, no seu corpo, né? Exemplo, você tem uma ferida no seu corpo, dá para esquecer que tá tudo sarado? Não dá, gente. A ferida está aí, você está vendo. Assim mesmo no sentido emocional e espiritual da nossa vida. Não dá para a gente dizer que a ferida já está sarada quando ela não está. Ela ainda está sim sangrando e está aberta. Então esse primeiro passo aqui parece simples, mas não é. Reconhecer que ainda existe uma ferida, isso aqui é um passo importante. A gente pode ver, por exemplo, vamos trazer um personagem agora para esse cenário, a gente vê, por exemplo, o caso de Davi, né? Davi, ele entendeu que o seu silêncio só aumentava ainda mais a sua dor. Essa que é a grande verdade. Você pode ver isso no livro de Salmos, né? Salmo de número 32, versículo 3. Olha só o que ele diz, ó. Enquanto eu calei os meus pecados, olha só, envelheceram os meus ossos. Enquanto calei os meus pecados, né? Ele ficou ali calado, né? Diante da sua situação de pecado. O que é que aconteceu? Envelheceram os seus ossos pelo meu gemer todo dia. Então veja que ele estava sofrendo esse processo, né? Exatamente isso. Quando a gente dá uma olhadinha, né, à luz da psicologia, o que a gente entende? Que as emoções não expressas, ela vai transformando em quê? Em tensão e ansiedade. Exatamente. Olha só, as expressões, né, ou seja, aquilo que está dentro da gente, quando não é verbalizado, sabe, gente, esse sentimento, certo, não é colocado diante do Senhor, certo, o que vai acontecendo? Vai gerando ansiedade, vai gerando um bloqueio na nossa vida. Por isso que
Davi está dizendo, enquanto eu calei, né, diante dos meus pecados, os meus ossos foram envelhecendo, ou seja, ele estava ficando realmente doente, né? É o que nós chamamos as doenças psicossomáticas, né? Que é as doenças da alma que geram um efeito no corpo. Olha como isso é danoso, gente. Agora, pastor, o que eu tenho que fazer? Gente, isso aqui é simples, né? Preciso admitir diante de Deus, como eu disse, né? Isso ainda, por exemplo, me machuca, né? Você pode falar para Deus, olha, Senhor, isso me machuca, isso me causa uma dor e eu preciso de cura, sabe, gente? Então, esse aqui é um passo fundamental, certo? Você reconhecer que as feridas ainda estão aí, que você precisa ser curado pelo Senhor, certo? Esse aqui é um passo de extrema importância para você começar a superar, tá bom? Vamos lá, segunda coisa que eu quero deixar aqui, eu tenho alguns passos muito importantes, certo? E esse segundo aqui também, meu Deus, olha só, gente, é preciso parar de se definir pelo que aconteceu. Isso aqui é também um ponto importante. É preciso parar de ficar se definindo pelo aquilo que aconteceu, certo? Por exemplo, eu vou trazer aqui um personagem chamado Mefibosete, né? Mefibosete, no livro de 2 Samuel, capítulo 9, você vai ver a história dele, certo? Então veja que ele vivia preso na sua limitação, né? Porque as suas pernas ali, seus pés, né? Melhor dizendo, seus pés foram quebrados. Tem uma história longa sobre isso, mas os seus pés foram quebrados, certo? E ele estava vivendo ali uma vida presa, né, nessa limitação, até que ele foi chamado à mesa do rei. Ou seja, quando você vê em 2 Samuel 9, versículo 7, a Bíblia nos diz que ele se achava de uma pessoa indigna, né, de estar na mesa do rei, mesmo o rei lhe chamando, né? E o rei tinha uma aliança com seu pai, certo? Que ele ia cuidar da sua geração, da sua descendência, enfim, né? Que era de Jonatas. E a Bíblia nos mostra que ele encontrou Mefibosete, né? E Mefibosete, certo? Devido a essa situação que tinha acontecido com ele, o que aconteceu? Ele se definiu, né, como uma pessoa indigna, certo? De estar na mesa do rei. Você está vendo como os acontecimentos do seu passado, certo, levou a ele viver em uma prisão, certo, de identidade. Gente, isso aqui é muito importante para você. Às vezes as coisas que te aconteceram no passado, você se define pelo aquilo que aconteceu. E isso hoje é uma prisão na sua vida. Você não consegue avançar, você não consegue vencer, você não consegue ir adiante. É como o apóstolo Paulo diz, a gente acabou de ler, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não foi bom. Eu preciso avançar para aquelas que estão diante de mim. Então veja que mesmo Davi chamando ele para andar, né, no sentido da sua vida, vamos adiante, vem para cá, vem para minha mesa, eu vou te dar uma nova vida, eu vou te dar uma nova história. Mesmo assim ele se encontrava indigno, de estar na mesa do rei. Então veja que feridas antigas criam o quê? Falsas ilusões, como rejeição, como incapacidade, certo? Na vida de muitas pessoas, né? E o que eu tenho que fazer, pastor? Isso aqui é muito simples, ó. Você precisa rejeitar esses rótulos do passado, certo? Você precisa rejeitar esses rótulos, sabe, gente, esses rótulos na sua vida. Ah, eu não posso mais, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho, eu não sou, né? Geralmente essas coisas assim, certo? Isso aconteceu comigo, eu fiquei preso nisso e realmente eu não sou tão bom assim. E aí vai, sabe, gente? Todo rótulo negativo você precisa rejeitar da sua vida, certo? Imagina se Mefibosete ficasse preso a esses rótulos que ele tinha. É verdade, olha aí o filho aleijado de Jonatas, olha aí o desprezado, olha aí, cadê o pai dele, cadê o avô dele, não era rei, olha aí, né? Imagina se ele ficasse preso a isso, né? Mas ele rompeu, né? De certa forma ele rompeu, porque ele realmente foi viver na mesa do rei, sabe, gente? Então é preciso quebrar esses rótulos do passado e aceitar somente o que Deus diz que você é hoje. Exatamente, né? Deus tem algo para você agora, tem hoje para sua vida. Então hoje, nesse dia, sabe, gente? É dia de recomeçar,
É dia de realmente, certo? Se permitir que as feridas do passado, né, sejam curadas pela presença de Deus hoje na sua vida. Segundo passo é muito importante para você, certo? Tem um terceiro passo aqui para você. Pastor, qual é o terceiro passo? Olha, escolha perdoar para não continuar preso. Gente, isso aqui é muito importante, né? Isso aqui realmente é a chave, uma das chaves principais para as feridas emocionais, né? Que são aí, que vêm sendo geradas no coração a cada dia, né? As feridas emocionais, certo? Então, o perdão é a chave da cura. O perdão é a chave da transformação. O perdão é a chave para você se ver livre. Gente, isso aqui é muito importante. A gente vê, por exemplo, o caso de Estevão, né? Estevão, mesmo ferido ali, né? A Bíblia nos mostra isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60. Que mesmo ele ferido, sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele liberava perdão. Olha como isso é interessante, né? Ele dizia assim, Senhor, perdoa, né? Eles não sabem o que eles estão fazendo. O texto é muito claro aqui, né? Não imputes a eles esse pecado, Senhor, sabe, gente? Um coração que liberava perdão. Isso aqui é muito importante, sabe? Porque a grande verdade é que o perdão, né? O perdão, ele não vai absorver o erro, né? Não é isso, né? Ele não absolve o erro, né? Ele não justifica o erro, mas ele liberta o teu coração. Muitas vezes o perdão, certo, não é um aval, né, de liberdade para quem te ofendeu, né, mas é uma liberdade para você, certo? Porque muitas vezes não vai mudar o que aconteceu, nem vai fazer diferença, talvez, para alguém que te ofendeu. Vai fazer muita diferença para você, certo? Que realmente decide viver assim como Estevão, liberando sempre, certo, o perdão de Deus na sua vida. Como é que eu posso fazer isso? Ou seja, decida perdoar. Perdão é um ato espiritual, mesmo que as emoções ainda não estejam acompanhando, né? Exatamente, né? O perdão, ele não é somente um sentido emocional, mas é uma decisão espiritual, mesmo que às vezes as nossas emoções não estão de acordo com aquilo que a gente está liberando no mundo espiritual, mas a gente precisa, certo, gente, a cada dia viver essa nova experiência com Deus, né? E decidir realmente viver o perdão. Eu tenho uma última chave que é muito importante, isso aqui para fechar com chave de ouro o nosso devocional. Como é que eu posso ser curado das feridas do passado, pastor? Bom, fica comigo que eu vou já te falar, porque agora é um momento muito importante, né? É hora de eu pedir para você, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui no nosso canal, em nome do Senhor. Aqui embaixo já tem um dedinho que está escrito assim, joinha, né? Aperta ele aí em nome do Senhor Jesus, certo? Porque você vai estar dizendo para o YouTube, para o algoritmo, né? Olha, pode enviar esse devocional, porque muita gente vai receber a palavra em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, certo? Todos os dias nós temos aqui a palavra do Senhor às 5 horas da manhã, os devocionais, às 19 horas, horário de Brasília, todos eles, tá? Nós temos a oração Milagre Urgente, e à meia-noite as 7 orações do Salmo 91, tá bom? Faça isso agora, em nome de Jesus. Deixa nos comentários o bom dia, Espírito Santo. Você já deu bom dia? Escreva aí nos comentários o bom dia, Espírito Santo, é a cidade de onde você está falando, certo? E deixa também o teu pedido de oração, tá bom? Vamos lá para a gente fechar, pastor, qual é a última chave? Olha, preciso construir novos significados com Deus. Exatamente, é preciso construir novos significados, né? Novos significados com Deus. O que significa isso? Significado significa aquilo que eu realmente, né, internalizei e entendo o que significa isso para a minha vida. Significado vem do que eu entendo, né, da compreensão que eu tenho e o que aquilo significa para mim. Certo? Essa aqui é a definição do significado. O que significa isso para mim? Então, o que significa o passado para você? Né? E o que significa hoje para você? Então, dependendo do que significa lá atrás, vai refletir no teu presente hoje. Por isso que esse quarto aqui é muito importante, essa quarta chave, né? É preciso construir novos significados, ou seja, eu preciso dar um novo significado para as coisas que me aconteceram. Você está entendendo? E o meu novo significado que eu vou dar para as coisas que me aconteceram não vai ser pela minha ótica humana,
mas vai ser pela ótica de Deus, entendendo que o favor de Deus e a graça dele está sobre a minha vida. Olha como isso é importante, né? Vou trazer aqui para esse cenário Ruth, né? Ruth, ela deixou o passado, as perdas que ela teve, né? E começou a viver o quê? Uma nova história, né? Você pode ver isso no livro de Ruth, capítulo 2, e o versículo de número 12. Aliás, eu até aconselho, né, você dar uma lida no livro de Ruth, é muito interessante, né? Ela teve perdas, né? Perdeu seu esposo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, mas ela decidiu ficar ali, naquela vivência, ela internalizou o que aconteceu com ela e aquilo tornou o significado da sua vida. Não, gente. Ela buscou em Deus um novo significado. Ou seja, ela buscou em Deus a restauração do seu passado, da sua vida. Olha como isso é importante. Por isso que eu peço, dá uma lida no livro de Ruth, mas eu quero deixar aqui essa palavra ainda que, sabe, gente, a cura acontece realmente quando Deus, ele traz um novo significado para nós, sabe? E é isso que eu estou falando para você. Você precisa trazer Deus para essa cura. Não tem como você ser curado só por você mesmo, sabe? Não tem como, né? A gente precisa trazer Deus para a nossa existência e para essa cura. É Ele que dá um novo significado para a nossa história e para o nosso passado. Foi assim que a gente, né, pode ver na vida de Ruth, né? A gente vê Ruth sendo restaurada, porque ela trouxe Deus para a sua existência, ela trouxe Deus para a sua história, e ela trouxe um novo significado com Deus para a história da sua vida, né? Exatamente isso. Então, essa é a palavra do Senhor hoje para você. Toma posse, porque é de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, a gente vai orar. Antes de eu fazer essa oração, eu peço para você, compartilha com seus amigos lá no WhatsApp deles, tá bom? Envia para as pessoas que você sabe que precisa receber essa palavra, em nome de Jesus. Ore com o pastor. Senhor, eu quero te agradecer por mais essa palavra. Como o Senhor está falando no nosso devocional, no nosso Café com Deus, Senhor, graça nós te damos. Que o teu Espírito Santo continue falando conosco e tratando em cada coração. Assim eu abençoo cada vida, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre você. Todos os dias nós estamos aqui nesse canal, trazendo a palavra de Deus e orando em seu favor. Que Deus te abençoe.